Muito boa noite a todos que estão nos assistindo nessa noite de segunda-feira. E hoje o nosso programa ele tem um tema que nos atinge praticamente diariamente e que está nos preocupando, que é um setor da economia nacional muito importante, que gera muitos empregos e que está passando por um momento delicado, um momento difícil. É o setor de açúcar e etanol no Brasil. E para essa entrevista de hoje, nada melhor do que trazer uma pessoa que é especialista no assunto há 15 anos, o meu amigo advogado, Dr. Alexandre Cury Guerrieri Rezende, que é o diretor-presidente da Flórida Paulista Açúcar e Etanol, uma usina no interior de São Paulo, e que tem muito a nos contar o que é que está acontecendo no setor hoje e o porquê que um setor que é tão necessário para a economia está passando por dificuldade. Obrigado pela sua presença, de ter vindo aqui hoje, nos dar uma explicação do que está acontecendo nesse setor. Você que vivencia isso há mais de 15 anos, como advogado de recuperação judicial dessas empresas, solucionando esses problemas muito grandes. Alexandre, um setor que as pessoas pensam o seguinte: todo mundo consome muito açúcar, é um setor, é um produto difícil no mundo, né? O açúcar é vendido 5 anos na frente, 10 anos na frente, não é uma mercadoria em abundância hoje no mundo. E o etanol, especificamente no Brasil, desde os anos 80, vem tendo um incentivo de consumo muito grande. O carro a álcool no Brasil, hoje os carros flex, são, na verdade, dezenas de milhões de automóveis que abastecem todos os dias. A questão do percentual de álcool na gasolina, eu acho que o Brasil é um dos únicos países no mundo que tem um percentual alto na gasolina de álcool. Então as pessoas não conseguem entender um setor que vende tanto, quer dizer, toda a produção está praticamente vendida, o porquê que ele está sofrendo esse abalo econômico tão grande. O que está acontecendo no setor? Alfredo, gostaria de agradecer aí o convite. Acho muito importante a gente falar de um setor que está sofrendo tanto e que é manchete aí, foi um grande tema da disputa aí do presidencial, o Aécio com a Dilma. E eu gostaria de falar o seguinte: o setor ele vem passando por uma grande dificuldade, apesar desse consumo de etanol diário, esse consumo de produto que é o açúcar, efetivamente no mundo inteiro, o setor não vem acompanhando, efetivamente, esses preços não vêm acompanhando os custos do setor. O custo do Brasil hoje é uma coisa assustadora. Você via há 10 anos atrás, começa, não pode mais queimar cana, tem que se mecanizar. Perfeitamente, isso cria um custo. Efetivamente, existem novas leis trabalhistas que têm que se adaptar nas usinas. Isso cria um custo. São custos que vêm... É um custo Brasil. É um custo Brasil. Inserido dentro da atividade produtiva que fica lá como um parasita. Exatamente. E você tem que lidar com isso. Exatamente. Enquanto no resto do mundo, você vê na Índia, na Tailândia, em vários países produtores de açúcar, todas as vezes que se tem alguma crise no setor, ou se tem baixos preços de açúcar, o que acontece? O próprio governo, pela importância do setor, não aqui só no Brasil, mas no mundo inteiro, o governo vem e fala assim: não, vamos resolver o problema desse setor. Sem dúvida. Eu estava vendo ontem uma reportagem que fala que a Índia está concedendo alguns financiamentos para as usinas, para pagar os produtores, que ela não estava dando conta, com os preços hoje defasados no mundo, de pagar esses parceiros que são tão importantes para todas as unidades. Então, o Brasil nunca teve essa política. O Brasil, ele vem... Só que o que acontece? O Brasil, ele era muito mais dependente, o mundo era muito mais dependente do Brasil. Sim, em açúcar. É verdade. E hoje, isso não se vê. Isso já é relativo, isso. Hoje é relativo, você vê. Esse ano teve-se a maior crise da história do setor. Temos quebra de produção em regiões de mais de 30%. 30% a menos de produção. Isso, historicamente, em qualquer ano que se tenha qualquer quebra, efetivamente se compensava isso no preço. Por quê? Porque o mundo era dependente do Brasil na questão do açúcar. Hoje não. Esse ano, que teve essa quebra de produção de mais de 30%,
os preços acabaram caindo. Por quê? Porque hoje se produz açúcar fora do Brasil. Sem dúvida. E se viabilizou a produção de açúcar fora do Brasil. Então hoje o Brasil, ele é importante mundialmente na produção de açúcar? Mas ele não é sozinho. Hoje se produz açúcar lá fora. Há 15, 20 anos, praticamente o Brasil dominava esse assunto. Dominava. Né? E podia jogar do jeito que queria. Hoje já não é mais assim. Hoje o mundo é a demanda do açúcar é tão grande que, obviamente, outros governos estão incentivando o plantio de cana justamente por causa da energia e do próprio consumo de açúcar. Exato, né? que você vê o etanol é um combustível renovável, a produção de energia da própria cogeração, da própria usina. Hoje, com tanta crise de energia que tem no mundo, é tão importante, esse setor vem crescendo também nessa parte de energia, só que são investimentos altíssimos, Sim. altíssimos. Então, é o que acontece. Hoje, você tem usinas, grandes usinas, que estão precisando de investimento. Por quê? Porque já estão aí há 3, 4 décadas produzindo e necessitando de investimentos. Para modernização. Para modernização e né? etc. Você não tem um banco de desenvolvimento no Brasil aberto para essas empresas. É muito difícil hoje uma empresa do setor conseguir entrar num banco de desenvolvimento como o BNDES ou no Banco do Brasil. Isso é uma coisa que eu queria que você comentasse mais. Eu não consigo entender, eu acho que ninguém consegue entender, como é que uma política de desenvolvimento industrial, vamos dizer, entre aspas, não dá bola, não dá trela, não dá o mínimo de atenção para um setor que é plenamente recuperável. Eu vou dar um exemplo para você. Qual que é o risco de investir no metrô? Nenhum. O metrô vai estar lotado todo dia. Então, os bancos internacionais até querem dar dinheiro para o metrô, porque sabem que o metrô produz dinheiro todos os dias. Da mesma forma, eu não vejo nenhuma diferença com o setor de etanol e álcool. O setor de etanol e álcool, a demanda só vai crescer. A pergunta é, Alexandre, é inadmissível o BNDES abrir porta para alguns tipos de empresa, alguns segmentos de setor? Qual é a dificuldade de um setor tão representativo, que tem a União Nacional, tem deputados que brigam por isso, senadores que brigam por isso, ministros que deveriam brigar pelo setor? Essa comunicação está falha ou existe uma má vontade governamental que é inadmissível? Já vou dizer que é insustentável imaginar um ministro, um presidente da República, que não tenha olhos para um setor produtivo. Isso não dá, porque o setor produtivo no Brasil é que está carregando o Brasil. Quem está carregando o Brasil há mais de uma década ou duas é a agricultura, é agronegócio. Toda a balança comercial do Brasil é de commodity e agronegócio. Isso é mais velho que andar para frente. Então, eu estou me alongando nesse assunto para dizer o seguinte: qual é a ferida do problema? O que está acontecendo? Não tem resposta do governo? A gente vive num país que o BNDES empresta dinheiro a Cuba para fazer um porto, para viabilizar a exportação do açúcar de Cuba. E você não tem um investimento no porto nacional, brasileiro, para viabilizar a exportação do açúcar brasileiro. Os nossos portos estão parados. Estão sucateados. Nós precisamos de investimentos nos nossos portos. Então, a Dilma, quando ela autoriza o BNDES a fazer um empréstimo a Cuba para fazer um porto em Cuba, ela fez duas coisas. Ela piorou mais a situação do setor aqui. Por quê? Porque ela viabilizou a exportação do açúcar de Cuba, que estava inviabilizado. E, por um outro lado, ela deixou de investir no Brasil, aonde se peca, onde o grande problema do Brasil é transporte. Hoje você vai transportar açúcar, vou transportar por ferrovias. As ferrovias hoje, dominadas pela ALL, que é uma empresa hoje do setor de ferrovias, é muito complicado você conseguir um contrato com a ALL. Você faz um contrato e eles não cumprem. A soja está pagando mais, o milho está pagando mais. Fora que não tem estrada de ferro sobrando para isso. Não tem investimento nesse setor ferroviário. Então, efetivamente, o custo está muito alto do produtor aqui do Brasil. Aí se vê o governo investindo fora e não investe aqui. Aí você vê o governo que não abre as portas para o setor. Você vê, o governo Dilma acabou com a CID da gasolina. A CID é o imposto que tem em cima da gasolina. Esse acabar com o imposto da gasolina para segurar a inflação, para reter a inflação,
que foi a medida que ela tomou para segurar a inflação, além de quebrar a Petrobras, fora as inúmeras corrupções que a gente está vendo aí, e estamos cansados de ver nos jornais, acabou com o setor de etanol. Por quê? Porque o preço do etanol, ele segue efetivamente o preço da gasolina. É verdade. Ele é um subproduto da gasolina. Hoje se mistura 25% de etanol na gasolina, que se espera misturar 27,5% pelos projetos que estão sendo aprovados aí, e até tem agora, com esse novo governo, parece que a Dilma resolveu dar mais atenção para o nosso setor. Mas a gente está, assim, é o que eu estava falando, a gente vem, eu vi hoje o deputado Duarte Nogueira publicar uma notícia que 3 usinas do setor não estão conseguindo pagar os parceiros, os funcionários, agora aqui no interior de São Paulo. Por quê? Porque, efetivamente, não se tem novos financiamentos. O Banco de Desenvolvimento, que é o BNDES, não abre as portas para o setor, porque virou para o setor um banco comercial. Esse setor não está dando dinheiro, então não vamos emprestar dinheiro para esse setor. A gente não tem aquela mão do governo. O tratamento é frio necessário. Desse jeito? É desse jeito. Hoje os bancos, além do BNDES, os outros bancos, Banco do Brasil, Caixa ou bancos privados, eles querem sair do setor. E o endividamento no setor hoje é muito grande. São 70 bilhões que o setor deve. Eu acho que se o setor não se reagir, eu não sei se os bancos aguentam. Como é que é muito dinheiro? É muito dinheiro. A gente vai falar dessa questão de ou remediar ou fazer a cirurgia no próximo bloco. Estamos de volta com o advogado, meu amigo Alexandre Cury Guerrieri Rezende, que é especialista em recuperação judicial das empresas produtoras de etanol e açúcar. É triste dizer que essas empresas precisam desse artifício jurídico hoje para funcionar. Muitas empresas estão na situação de recuperação judicial, que, entre aspas, é uma antiga falência que continua funcionando para pagar os credores e tem que produzir com isso. E você falou no último bloco uma cifra extremamente preocupante. Alexandre, por que o setor está devendo tanto? O que aconteceu? Porque aconteceu alguma coisa. É má gestão, é política econômica, é preço, ficar remediando com 1% a mais da gasolina. Olha, a gente vai dar uma folguinha para vocês, aí vamos botar 2% de álcool na gasolina e vamos estourar todos os motores flex do Brasil. Porque, na verdade, Alexandre, você conhece bem, não faz bem para um motor, mesmo que esteja regulado, a quantidade de álcool na gasolina. Isso é uma coisa made in Brasil. A gente sabe muito bem que em qualquer outro país do mundo que a gasolina é 40% mais barata que a nossa, a gente abastece no posto e sai cheirando gasolina a 200 metros, de tão forte que é o cheiro da gasolina. No posto aqui no Brasil, a gente não sente o cheiro da gasolina. Isso é até uma questão pessoal que eu venho reparado nisso, e você é conhecedor disso maior do que eu. O que aconteceu que o setor está devendo? Como é que um setor vai produzir devendo 70 bilhões? É igual um pai de família. Como é que ele vai sair para trabalhar todos os dias em casa se ele tem problemas homéricos em casa? Problemas não pessoais, mas está devendo no cartão, está devendo prestação, não paga a escola dos filhos. Como é que esse pai usina vai ter cabeça para trabalhar, produzir e dar a volta por cima? É muito complicado, Alfredo. É muito complicado. Como que, você me perguntou no início da pergunta, como começou esse endividamento? Isso. O que ocorreu? O Lula foi um pai para o setor. O Lula, ele efetivamente, andava com os usineiros para todos os países do mundo, ele
levantou a bandeira do etanol no mundo. Mas isso teve uma consequência econômica boa? E o que aconteceu? Todos os bancos começaram a abrir as portas para o setor. E ficou muito fácil se buscar recurso do setor. O que ocorreu? Os usineiros, por sua vez, falaram, vamos investir mais no setor. E começaram a abrir novas unidades, acreditando em tudo que estava acontecendo, em preços altos, e nessa política do Brasil de ajudar e etc. Quando você fala em preço alto, vamos deixar claro, o preço alto é o preço justo, tem que ser o mínimo. Exato. Não pode vender no mercado, lá na ponta final, com um lucro mínimo que não dá para pagar as contas da usina. Exato. Hoje o preço hoje que é uma commodities no mundo, né? Efetivamente você não paga o seu custo aqui no Brasil. E o que ocorreu? Essa elevação de preço viabilizou a produção de açúcar no resto do mundo. Por quê? A produção do Brasil é mais barata? Já foi. Já foi muito mais barata. Hoje não é a mais cara. Mas, efetivamente, quando sobe demais o preço, viabiliza a produção de beterraba, viabiliza produções mais caras e o que ocorreu? Encharcou-se o mercado de açúcar. E as reservas ficaram muito altas. E isso trouxe o preço para baixo. Então isso é uma questão mundial. Isso não é uma questão local. Sim. Local é o etanol. O que ocorreu? A presidente Dilma, quando entrou para presidente no primeiro mandato, ela fez questão de segurar a inflação em cima da Petrobras. É o que nós estamos vendo. Então, esse é o ponto nevrálgico da coisa. Esse é o ponto-chave. É o ponto-chave. Como é que um governo vai segurar a inflação de um país em cima de uma empresa... Em cima de um setor. De um setor que tem ações na Bolsa. Você poderia ser sócio da Petrobras. E está hoje com uma ação que você comprou num preço valendo 10% do que valia há 4, 5 anos atrás. Não, derreteu. Por quê? Porque o governo travou o preço da gasolina e veio em cascata para todo o setor do etanol. Por quê? Como que o etanol vai subir se a gasolina não sobe? Não sobe. Por quê? Porque ele é um subproduto, porque ele mistura, porque ele está ali. Precisa segurar mais um pouco a Petrobras. Tira-se o imposto da gasolina, exclui-se o CID. Isso que é o que ocorreu. Abaixa o preço para o consumidor, segura a inflação e achata o preço do etanol. E o etanol lá... O etanol fica refém disso. Fica refém disso, exatamente. E o custo do Brasil, que continua. Não é novidade, só sobe. Hoje você tem, que a gente estava falando aqui no primeiro bloco, não tem investimento em ferrovia, você tem que trazer tudo por rodovias. É muito complicado. Perde a cana um pouco na rodovia. É muito complicado você gastar, você gasta com coisas que poderiam ser resolvidas com investimentos do governo. Sim. Essa é a grande... E foi um ano, assim, e vem essa dívida se alastrando aí por esses anos. E o que você tem hoje? Você tem 80 usinas que não moem mais, ou seja, não tem mais recuperação. 80 usinas que fecharam. Usinas? Fecharam. Mas isso no Brasil inteiro? No Brasil. 80 unidades hoje fechadas, paradas, esperando ver o que vai acontecer. Mas quando você diz parada, você diz o seguinte, existe a cana, mas não pode moer? Existe parte da cana, porque não existiu mais investimentos no canavial também. Então é um caos para a unidade. É um caos. Então, você vê 80 usinas fechadas. Das que sobraram, grande parte estão em recuperação judicial, tentando renegociar as dívidas para conseguir ir, acreditando que esse setor vai melhorar. Eu acredito no setor, eu acredito que o setor vai melhorar, mas eu acredito que o governo deveria fazer uma política muito mais forte para tirar o setor dessa crise profunda. Deveria abrir o banco, o BNDES, deveria efetivamente fazer vamos resolver a questão dos impostos das empresas, vamos desonerar. Lógico. Então, medidas que são factíveis para o governo para ajudar efetivamente o setor que está num momento muito complicado. Não, até porque é o seguinte, você quer manter o preço da gasolina baixo?
e o etanol vai ter que ficar baixo, então não há problema para o usineiro, desde que baixe os custos do usineiro. Exatamente. Vamos baixar os custos. Qual é o custo? O custo tributário, custo trabalhista, né? O custo financeiro, né? Fazer uma política de empréstimo a médio a longo prazo, que obviamente seja viável e vai ser pago, para recuperar um setor que só produz. O setor está pedindo para produzir. Não é um setor que está pedindo para nascer. Está pedindo para produzir. E o sintoma no Brasil, o Brasil é engraçado, o sintoma aqui é diferente. Os bancos, efetivamente, eles vêm, quando o setor está indo bem, eles vêm e enxurram o setor de dinheiro. Quando o setor entra em alerta, não é, eles cortam qualquer tipo de valor para o setor, não emprestam mais, não querem renovar. E é o que vem acontecendo. E o que vem forçando as empresas a pedir recuperação judicial. A recuperação judicial hoje, ela está sendo usada para alongar essas dívidas. Alongar essas dívidas que estão se virando, no momento, à vista, impagáveis. Então, se entra com um processo de recuperação judicial e você vê cada vez mais planos no sentido de alongar a dívida, acreditando que o setor vai melhorar, acreditando que efetivamente vai ter uma política melhor para o setor, acreditando que no mundo o açúcar vai melhorar, que é uma aposta, e efetivamente esse é o que está acontecendo. Alexandre, existe com essa crise algum risco de faltar o produto? Porque as pessoas ficam pensando assim, bom, está se falando em crise, vai faltar álcool? Quer dizer, vai ter menos álcool e vai subir o preço em virtude da lei da oferta e da procura? Alfredo, vai faltar açúcar ou eventualmente existe um plano de importação disso que seria a vergonha nacional importar etanol de outro país? A safra do ano passado, 2013, o Brasil moeu quase 600 milhões de toneladas. 2014, tendo essa quebra climática e etc., deve estar moendo aí quase aí 565 milhões, deve estar fechando por aí. Então vai cair no máximo 10%. Vai cair pouco e se acredita que mantenha-se isso para o ano que vem. Tanta dívida no setor, tanto problema no setor, que até que não se caiu tanto a produção. É verdade. Algumas usinas absorveram cana das usinas vizinhas e estão tentando, assim... O setor se flexibilizou do jeito que... Está tentando se flexibilizar, mesmo sofrendo grandes prejuízos. E houve demissões? Demais. Não só nessas 80 que fecharam, mas nas que estão funcionando. Em todas. Não tem como se manter um quadro. O empresário começou, não é mais nem lição de casa. O empresário começou a fazer muito mais que a lição de casa. É mandar muita gente embora, cortar postos de trabalho, porque não tem como manter nessa situação que está o setor hoje. O setor ainda é muito mecanizado ou precisa de mão de obra? Precisa de mão de obra, mas efetivamente vem se mecanizando. E esse é outro custo que eu acho que eu vou falar no próximo bloco aí. Tá. Quer dizer, você quer dizer o seguinte, a mecanização é um processo que não para, mas obviamente que as demissões geram uma certa tristeza social no setor, porque precisa de muita gente também no canavial. Precisa. Efetivamente, mesmo mecanizando, é um setor que precisa de gente especializada na mecanização. Essa mecanização criou vários prejuízos, não, é um investimento. Na verdade, a mecanização ela diminui a produção. Né? É um passivo. Ela diminui a produção no primeiro momento. E ela vai chegar lá na frente a aumentar a produção. Por quê? Porque isso vai se melhorando, vai se adaptando. Você vê usinas como a usina São Martinho, que é um exemplo no setor, que está mecanizada há mais de 30 anos, que não tem mais problema de produtividade diante da mecanização. Sem dúvida. E vem as usinas que estão começando a mecanização com esses problemas que ela teve lá há 30 anos atrás. Com certeza. A gente já volta para o último bloco e para procurar soluções aí para esse setor que merece atenção do governo imediato. A gente já volta.
Voltamos com o Dr. Alexandre Cury para buscar soluções agora. O que você acha, Alexandre? Quando a gente fala de incentivo governamental, é até uma redundância, né? Porque, vamos fazer um paralelo aqui. Por que vocês acham, pessoal, vocês que estão nos assistindo, por que vocês acham que a LG, a Samsung, a Hyundai, a Kia Motors, por que vocês acham que essas empresas da Coreia do Sul, elas estão presentes em toda a esquina do mundo? Sabe qual a resposta? É porque lá elas tiveram o governo injetando incentivo e dinheiro e dizendo o seguinte: nós confiamos em vocês, vocês vão ganhar um mercado mundial, porque a Coreia do Sul é um estado do tamanho do Paraná, e realmente eles ganharam o mercado mundial, a ponto de patrocinarem os maiores eventos do mundo, estarem presentes nos eventos esportivos hoje no mundo, estão vendendo em todos os cantos do mundo. Alexandre, por que o nosso governo não imita iniciativas decentes? O Brasil é continental, você falou em 80 usinas fechadas. Então, a gente precisava, não vamos criar nada novo, não. Vamos imitar quem está dando certo. Fala-se tanto em investir em educação, concordo, mas o que as federações de indústrias do Brasil inteiro, recebendo essas reclamações, né? Deputados, senadores, né, que defendem o agronegócio, porque defender o agronegócio é outra redundância, não dá para ser contra. Você vê uma luz no fundo do túnel, quer dizer, existe uma alternativa fácil para o governo e até simpática em dizer o seguinte: esse governo é a favor do agronegócio, porque não dá para ser contra. Essas 80 usinas, né, que é um machucado hoje na economia do Brasil, isso é uma tristeza. Elas voltariam a funcionar com incentivo? Quer dizer, Alfredo, precisa chamar esse pessoal e dizer o seguinte: olha, vocês erraram nisso, mas vamos acertar agora nisso, o governo está do seu lado? É possível essa medida? Alfredo, o que eu vou te falar, a resposta que eu vou te dar é com a história. Há 5, 6 anos atrás, quando o setor estava indo bem, quando os preços de açúcar estavam no seu máximo, existia uma briga para a compra de peças, para a compra de usinas, para a compra de destilarias paradas e etc. Hoje eu fui Sertãozinho, eu saí de lá deprimido. Sertãozinho acabou. Grandes empresas de equipamentos industriais para usinas estão à beira da falência. Existem já algumas empresas que já pediram recuperação judicial, que estão também tendo que renegociar as suas dívidas. Quer dizer, a cadeia logística toda sofre junto. A cadeia sofre junto, não é só a usina. Então, o que eu acredito, que se efetivamente houver uma política que ajude o setor, se efetivamente os preços melhorarem, que é uma perspectiva boa mundialmente, eu acho que tudo volta. Volta e todo mundo volta a procurar essas 80 usinas paradas, a retornar, a resolver essas 80 empresas que podem voltar a produzir e efetivamente a gente conseguir aí, vamos dizer, topar o setor. Eu acho que ainda tem muito para investir no Brasil, acho que a gente tem muita terra parada ainda. Potencial enorme. O potencial aqui é enorme. O potencial elétrico dessas empresas é enorme. Você vê um ano que nem esse, que está faltando água aqui em São Paulo, quanto que as usinas poderiam contribuir a mais na geração de energia? É uma coisa assustadora. E se não chove, hoje a gente é muito dependente da energia que vem da água, né? Efetivamente. Você tem essa alternativa, que é um pouco mais cara, mas que efetivamente supre e pode resolver o problema aqui do sudeste de São Paulo. Com certeza. Então, e, obviamente, em outros estados do Brasil que se abriu esse mercado do etanol, Mato Grosso do Sul, por exemplo, Goiás, Mato Grosso, Paraná, que transformaram pastos em canavial, precisam ter esse incentivo, porque ninguém pode ser traído com isso. Com certeza, o investimento é muito alto. Você vê usinas enormes no Mato Grosso do Sul, você vê uma grande usina do Mato Grosso do Sul entrou com a recuperação judicial e está tentando sobreviver com grandes problemas também. Então a gente vê um setor muito machucado, Com certeza. machucado, e a gente tenta aí, espera
que o governo olhe melhor para esse setor. Com certeza. Vamos fazer um paralelo aqui. O setor é o Michael Jordan. E sabe onde o Michael Jordan tá? O técnico não põe ele para jogar. Ele está no banco. Essa é que é a grande verdade. O Michael Jordan, que é o setor do etanol e do açúcar, está no banco. E o time está perdendo, e o técnico não põe ele para jogar. Essa é a grande verdade. Você que tem ingerência, que está assistindo esse programa, você político, empresário, representante de classe, pode vir aqui no programa, desde que venha para somar, para ajudar. Está convidado a vir ajudar o setor de açúcar e álcool no Brasil. Alexandre, obrigado pela entrevista, contribuiu demais, a gente acabou aprendendo uma série de coisas que a gente não sabia, eu espero revê-lo aqui novamente. Obrigado, Alfredo. Obrigado pela sua presença. Estar aqui com você. Um abraço para todos vocês, até a próxima semana com mais um Alfredo Scaf Convida. Night and day, you are the one